Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Shirley. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite de estar aqui trazendo a mensagem e dizer que estou alegre por conhecer mais um povo que vai morar no céu. Irmãos, a mensagem que eu trago hoje, eu fiz um tema para fazer um questionamento a vocês, né? A mensagem está em Romanos, capítulo 12, iremos ler só 3 versículos, né? Mas eu fiz também um questionamento, né? No final, se der tempo, voltaremos a este questionamento. A mensagem de hoje é sobre não vos conformeis. O que vocês acham desse tema? Não vos conformeis. No final, iremos voltar e fazer um resumo sobre esse tema. Agora eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, para que nós possamos ler juntos. Iremos orar, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por mais este momento que estamos na Tua presença para aprender mais um pouco de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha tocar em nossos corações, que o Espírito Santo venha me usar, que eu fale aqui não somente não de mim, mas de Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser exaltado nestas poucas linhas, Senhor, e que nós possamos a cada dia saber que só o Senhor pode nos dar a direção, que só o Senhor nos ajuda, nos conforta e nos transforma a cada dia que nós nos entregamos a Ti. Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, por estes momentos. E que nós possamos, Senhor, guardar em nossos corações tudo aquilo que for falado nesta noite. Amém. Então, irmãos, já de pé, né, começamos a leitura. Aqui na minha Bíblia o título é A Nova Vida no Serviço de Deus. Versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, peço com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julguem a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Paulo aqui aborda as escolhas erradas dos romanos, né? Sabemos que essa carta que Paulo escreveu foi para os romanos, por volta de 57, 59 depois de Cristo, né? Ele estava em Corinto, na casa de Gaio, e Paulo escreve essa carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava também realizar, né, em Roma, e na sua missão que ele tinha a intenção de fazer na Espanha. Mas ele escreveu essa carta no propósito de corrigir falsos boatos que estavam tendo a respeito dele, de coisas que ele tinha falado, né? E também para chamar a atenção dos problemas da igreja, por causa de atitudes erradas de judeus com os gentios e gentios com os judeus. Ele queria trazer para eles que a
a salvação é para todos, que Cristo veio para todos, né? Não só para os judeus, mas também para os gentios. Então aqui ele fala no versículo 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, por causa da grande misericórdia, porque Deus foi misericordioso para conosco, né? Porque nós não somos merecedores de nada que temos, nada que Deus nos deu. Vai. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço. Sacrifício vivo. Muitas Bíblias falam culto racional, que é um sacrifício vivo dedicado ao serviço do Senhor, né? Sacrifício vivo é o quê? É estar em conformidade com a vontade de Deus. É você, quando vem para Cristo, quando aceita a Cristo, quando tem uma vida transformada, você se dedica a Ele. Você faz aquilo que o Senhor te ensinou. Você segue os mandamentos de Deus, né? As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então é um sacrifício vivo. O velho homem sai e entra o novo homem. E no 2 aqui fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Neste versículo ele nos passa a receita, se quisermos realmente experimentar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é que ele nos passa? As coisas do mundo não te pertencem mais. Você tem que ter uma nova vida, um novo foco. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós temos que viver Cristo e para Cristo. Temos que nos aprofundarmos mais no Evangelho, orar mais, jejuar mais e falar do amor de Deus, nos fazer nova criatura, né? Ter uma mente voltada para o Senhor, a mente de Cristo, coração de Cristo, um corpo de Cristo. Porque o mundo jaz da maldade, jaz do maligno, né? Então temos que nos afastar do mal. Não é das pessoas, mas do mal. Temos que trazer as pessoas para Cristo. É lógico que nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas Paulo aqui dá a receita, nos mostra o que fazer. Bem claramente aqui ele fala, os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E como é que você faz isso? Se afastando do mal, né? Se aprofundando na palavra, orando, buscando o Senhor, pedindo a Deus que te fortaleça, pedindo a Deus que te afaste das coisas, né? Orando ao Senhor para que mate a carne, porque é a carne que é o foco mais triste, né? Porque a carne fala bem alto. Nós somos seres humanos. Então, se nós não vivermos em constante oração, buscando a palavra, a gente não encontra força para se afastar. E no 3, né, ele também fala o quê? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhor do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos. Cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu, né? Paulo nos fala que Deus, pela sua bondade, tornou ele um apóstolo. Porque por ele mesmo ele não seria nada. Embora Paulo fosse um homem muito inteligente, estudado, né? Mas ele não seguiria esses caminhos se fosse da vontade dele, porque Paulo era um perseguidor e Deus o transformou. O maior milagre de Deus é a transformação
das nossas vidas, do nosso viver. E Paulo foi transformado. E ele viveu como Cristo, né? Ele foi açoitado, ele foi perseguido, né? Ele foi preso várias vezes, mas ele perseverou. Teve prisão que ele cantava, teve prisão que né? Teve prisões que ele teve em casa, mas que ele podia sair, falar da palavra de Deus, ele era como se estivesse livre, não parecia nem que estava preso, mas ele se mantinha ali, ó, íntegro. Em momento nenhum fugiu, em momento nenhum, né, foi desobediente. Por quê? Tudo, para onde ele ia, era o que Deus tinha traçado na vida dele. E ele entendia isso por quê? Porque ele tinha Cristo na vida dele. Ele orava, ele jejuava, ele pedia a Deus, ele tinha entendimento de que ele não era nada, ele era apenas um servo. Deus era tudo na vida dele. E ele se agarrava a essa fé. E ele vivia essa fé. É isso que ele fala para os judeus e os gentios. Que devemos ter comunhão com Cristo. Devemos viver em Cristo. Ter a nossa vida voltada. Se Paulo nos ensina a não conformarmos com este mundo, então não devemos nos misturar com certas coisas, pegar certos costumes do mundo, né? Pegar certas maneiras feias, certas gírias, certas coisas que não nos acrescentam nada, não nos levam a nada. Não concordar com coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Porque tem coisas que às vezes a gente vê crente na igreja fazendo que a gente fica assim, mas também não devemos julgar, devemos orar pela pessoa, né? Porque com certeza era isso que Paulo iria fazer, era orar pela pessoa, porque nós não devemos afastar aquela pessoa também da igreja, devemos fazer com que ela se chegue para a igreja. E às vezes eu me pergunto, como estão as pessoas hoje? As pessoas que não querem viver Cristo. Mesmo que você fale, mesmo que elas digam, eu conheço a Deus, minha mãe já falou de Deus, mas elas não querem ir, não querem viver Cristo, não querem ser obedientes. Elas são vive na miséria, vive na fome, vive roubando, vive nas drogas, vive nas noites, né? A família está destruída, casamento destruído, mas elas não querem se voltar para Deus. Elas não querem, porque elas falam o quê? Crente não faz nada, crente só vive dentro da igreja, crente não pode sair, crente não pode isso, crente não pode... Então, por isso, elas acharem que nós não fazemos nada, elas não querem. E como estão as pessoas na igreja? Conformada com a divisão da igreja, com a fofoca, né? Conformada com os jovens, né? Estão fora dos padrões bíblicos. Não são todas as igrejas, quero deixar bem claro, não são todas as igrejas. Mas tem igreja aí que os jovens, não só os jovens, as irmãs, os varões estão fora dos padrões bíblicos. Tem coisas que nós vivenciamos de pastores, de irmãos, que a gente fica boca aberta. Mas eles estão pensando que estão enganando. Enganando a quem? Enganando a eles. Porque Deus está vendo. Eu posso não ver, mas Deus está vendo. Então, irmãos, é isso que Paulo traz tanto para os romanos como para nós também. Que possamos viver em Cristo, obedientes, que possamos seguir o mandamento de Deus, a palavra de Deus, que possamos viver em oração, em jejum, que possamos ler
a palavra, que possamos ajudar o irmão, possamos nos separar do mal, da corrupção, do vandalismo, que possamos buscar aquele irmão que está triste, né? Buscar aquele irmão que não tem vindo muito para a igreja, saber o que está acontecendo, porque nós somos comunhão, nós somos corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então temos que viver em união, né? Então a minha conclusão é essa. Temos visto muitas coisas absurdas neste mundo e nessa mensagem Paulo nos fala em apresentar nosso corpo como sacrifício, né? Cadê? Como sacrifício santo e agradável a Deus, e que não vos conformemos com as coisas do mal. O crente deve ter uma paixão sincera por agradar a Deus. O crente deve ter uma vida íntegra em Deus. O crente deve ser o espelho do mundo, da família. Nós temos que iluminar o mundo, né? Mostrar às pessoas o quão é bom viver em Cristo, o quão é bom fazer a vontade do Senhor. É essa mensagem que eu queria deixar para os irmãos e espero que os irmãos guardem nos seus corações, que pratiquem, porque não adianta falar, não adianta receber e não praticar. E mais uma vez, irmãos, eu quero deixar bem claro, vamos viver em comunhão, vamos praticar, né? E eu queria perguntar para os irmãos aquela pergunta que eu fiz no início, né? O que os irmãos acham dessa frase? Não vos conformeis. Para mim é tudo isso que eu falei, não vos conformeis. Não aceitemos nada de ruim que entre na igreja, né? Não vamos expulsar, mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos ponderar o que é certo e o que é errado. E não fiquemos fazendo coisas que não agrade a Deus, né? Não nos conformeis. Vamos orar pelo mundo, vamos orar pela nação, vamos orar pelos irmãos, né? Isso é não nos conformar. Isso é se voltar para Deus e pedir a Deus, né, que derrame da tua misericórdia, da tua graça por nós. Eu quero agradecer aos irmãos mais uma vez, né? Dizer que eu estou muito alegre em conhecer os irmãos, né? E ter a certeza que a palavra penetrou no coração de vocês, né? E eu quero orar para nós terminarmos, né, essa mensagem, amém? Deus amado e querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade. Gostaria de pedir ao Senhor, meu Deus, que avivasse a nossa mente, que penetrasse no nosso coração, que o Espírito Santo venha interceder por nós, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, que o seu Espírito Santo venha nos abraçar, que o seu Espírito Santo venha fazer-nos entender tudo aquilo que a sua palavra nos deixa, Senhor. Ó Pai amado, querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma coisa que eu queria falar para vocês. A Bíblia, assim como nos ensina a nos afastarmos do mal, ela também nos ensina a termos força. Porque cada versículo da Bíblia nos ensina que Deus é conosco, que Deus é quem nos dá força. Amém? Fiquem na paz.